Falando francamente, senhoras e senhores, que tem apoio total aqui do meu amigo Júnior, da Birigui Piscinas, a quem eu mando um abraço muito grande, a gente começa a ver com muita atenção, com muita clareza e muita expectativa o desenrolar dos programas políticos que serão distribuídos para a população de sua cidade e para nós aqui, para a população de Birigui, dos pré-candidatos a prefeito. Muito embora a população já tenha conhecimento, já sabe de cor qual é a possibilidade e a probabilidade desse ou daquele vencer o pleito, e só se sabe o vencedor do pleito quando fechar a última urna e ali dar a definição do vencedor da eleição deste ano, que faltam 118 dias, para a Prefeitura Municipal, conjuntamente com o seu vice. E sabe perfeitamente o que ele poderá fazer e o que deve fazer, se verdade é que o conhecimento dos candidatos é muito importante nessa situação. Muitos estão pleiteando a Prefeitura Municipal de Birigui, isso é importante porque o eleitor, o biriguiense, aquele que vive as 24 horas do dia a dia da cidade, já conhece e sabe perfeitamente em quem deve obter a confiança total de um progresso para a cidade e, consequentemente, aí as razões que o motivaram ser candidato, ser eleitor e então escolher acertadamente o melhor para que possa dar uma reestruturação geral na cidade. A gente sabe, senhoras e senhores, os problemas domésticos que existem em Birigui e que naquela expectativa total de uma renovação, de uma possibilidade de carne nova no mercado, apoiou maciçamente o atual prefeito, que talvez até por falta de um conhecimento maior do que representava uma administração de uma cidade, não soube conduzir, não teve uma grande equipe, teve sim aí, talvez aí, apoio e talvez até então enganado, dizendo que fulano, ciclano eram perfeitos aí, uma verdadeira capital de Mirandópolis, transformou aí a sua equipe de trabalho, e sabendo perfeitamente da grande diferença de Mirandópolis e Birigui é grande, e que esses que vieram talvez aí induzidos pelo ex-prefeito Sudário, provável candidato como foi a deputado estadual, e que não venceria, talvez então aí tenha colocado esses elementos que demonstraram aí um desconhecimento total da cidade, não souberam conduzir as suas plataformas, obrigando aqueles que realmente conheciam e sabiam os problemas que ocorriam na cidade de Pérola, acabaram por ter o prefeito mais confiança naqueles de fora do que naqueles de dentro, acabaram pedindo demissão, pedindo as suas exonerações, porque não aguentavam ver aí tanta incapacidade geral. Por isso, retiraram os seus respectivos nomes e, lamentavelmente, até agora, não se pode dizer oficialmente que o prefeito tenha acertado na escolha. Muito embora alguns mostrem trabalho, mas não é aquilo que necessariamente precisava e necessitava a cidade de Pérola. A Câmara Municipal autorizou o prefeito a construir, a montar, a fazer funcionar um novo poço profundo, que ficou na aprovação dos vereadores até os recursos financeiros e que hoje não saiu nem na planta. E outros segmentos também aí como cidade abandonada, feito por talvez até por uma má condução da Secretaria de Obras, a cidade hoje vive aí verdadeiramente uma floresta em alguns setores da cidade. Os buracos existem e o que se faz agora é reinauguração de obras. Pintou, conservou, comprou uma cadeirinha, uma mesinha e vamos reinaugurar a sala, mas vamos colocar a placa lá na frente. E isso demonstra que até placas de sinalização dos semáforos estão sendo inauguradas. Então é uma verdadeira situação que vai enfrentar aquele que vai dirigir nos próximos 4 anos a cidade de Pérola. Vai encontrar dificuldades enormes de solução daqueles problemas que existem, e por isso é necessário ter capacidade, jogo de cintura e equipe para trabalhar. Principalmente equipe para trabalhar.
Os nomes dos pré-candidatos a prefeito já são espalhados pelos 4 cantos da cidade. Os nomes aí dos pré-candidatos à Câmara Municipal já são devidamente conhecidos pela população. Se erraram uma vez, eleitor não vai cometer o mesmo erro no dia 6 de outubro, porque do seu voto, da sua seriedade, do seu objetivo de ir lá votar, sabe perfeitamente como vai ser conduzido a cidade. Se você acertar, se você errar, a culpa talvez seja também de outros que seguiram o mesmo caminho. Os nomes estão aí. É fácil saber quem é fulano, quem é ciclano. É fácil saber as qualidades de um que pode montar uma grande equipe, as qualidades do outro que também pode montar uma grande equipe, e pedimos que essa equipe seja de biriguenses. Pessoas com capacidade e amor à cidade. E não os bonecos de Olinda que chegaram desde a administração do Pedro Bernabé, se prolongaram e hoje continuam, talvez até então aí, com outros que vieram, outros bonecos de Olinda, a marcar presença e a marcar a situação de suas respectivas secretarias. Basta dizer que algumas secretarias até hoje aí estão com os nomes vagos. Então é necessário cautela, muita cautela na hora de votar. Durante todos esses 118 dias, o nosso programa vai procurar mostrar todos, indistintamente. Mas a você compete analisar friamente quem é quem na situação do jogo político, na qualidade de chefe do executivo, na qualidade de representante de você na Câmara Municipal. Lembrando que o vereador dessa legislatura e da próxima legislatura terão benefícios que os vereadores de outrora, verdadeiros heróis nas câmaras municipais, não tinham. Somos da época, senhoras e senhores, que vereador não ganhava absolutamente nada. Quando terminava a sessão, havia a possibilidade de um jantar no Paqueirão, e era dividido entre os vereadores, e esse que transmitia a sessão, Paulo Brito, ia junto porque entrava na vaquinha também. Vereador não ganhava absolutamente nada. Hoje, vereador tem grande benefício. Tem um salário, pode-se dizer que é um bom salário, tem assessor, que também é um bom salário, tem gabinete próprio, é uma vantagem a mais, tem assessores próprios aí, tem também uma verba impositiva para ser distribuída, são verbas do município que os vereadores, por imposição, fazem a distribuição delas e acertam talvez muito mais do que o próprio chefe do executivo na escolha daqueles que serão beneficiados. Então, hoje, o vereador, acima de tudo, tem ainda um canal de televisão e tem ainda as páginas sociais, Facebook, YouTube, Instagram, para serem utilizados, e nesse sentido leva uma grande vantagem e leva uma vantagem a mais ainda daqueles anteriores que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Achamos como era gostoso aquela época de Arildo, Décio Botião, Odei Ramos, Jorge Ferrari, Natal Mazzucato, e um dia a gente fala de todos eles aqui, porque eram verdadeiros heróis que não recebiam absolutamente nada, gastavam do bolso para serem vereadores da Câmara Municipal de Birigui, nem prédio próprio tinha. Hoje, a Câmara dá-se orgulho, graças a um jovem Felipe Baroni, de ter a sua própria Câmara, o seu próprio prédio, que é um grande prédio, fazendo todas as acomodações. Portanto, faltam 118 dias. Não estrague seu voto, eleitor. Comece a pensar, comece a analisar, e nós estaremos aqui prontos a ajudar, divulgando todos eles, para que você tenha a sua livre escolha. Por isso é que, em nome de Birigui Piscinas, nós vamos ficar aqui falando francamente.